Robert Elisha, um residente de Jerusalém nascido em Londres, é dono do Chuvis na rua Washington, na capital. Uma galeria com o nome de sua mãe e dedicada a ela, uma renomada artista israelense que viveu em Mea Shearim e faleceu em 2022 aos 94 anos. Bem-vindo ao Centro de Mídia JNS. É um prazer. Então vamos começar falando sobre sua mãe, que era uma artista incrível. Sim, ela foi uma esposa incrível e uma personalidade incrível também, porque ela marcava qualquer pessoa que a conhecia. Sabe, as pessoas aprendiam a amá-la porque ela era uma pessoa muito feliz, simples, direta, nada extravagante. Toda a sua finesse estava na tela, era isso que ela tentava fazer e as pessoas realmente percebiam isso. É a primeira vez que eles viram um artista lidando com o mundo judaico em cores vibrantes, com otimismo. Muito bem feito, afinal. Quando ela saiu judia e nasceu, claro, ele e minha mãe e meu pai. Eles saíram de Jerusalém aos 7 anos, meu pai antes. E Europa, Praga, Viena, Áustria e assim por diante. E pouco antes da guerra começar, eles conseguiram escapar para Londres, Inglaterra, e foi lá que eles realmente ficaram durante a Segunda Guerra Mundial. E ela foi aceita na Escola de Arte Saint Martin, na Academia Real, como uma criança prodígio, com 13 anos e meio de idade, algo inédito até hoje. Incrível, sim, absolutamente. Então, é isso. Então, ela teve uma boa formação, quero dizer, ela foi ensinada, certo? Mas ela era talentosa desde criança. Com o conhecimento dela e a capacidade de realmente pensar em algo e transmitir isso para a tela ou para o papel da forma mais fantástica. Deixe-me esclarecer isso para quem está assistindo. Então, seus pais eram originalmente de Jerusalém e eles se mudaram para a Inglaterra, onde você nasceu e você cresceu lá. Sim, eu nasci lá e depois eles voltaram, todos vocês voltaram. Todos nós voltamos, fizemos aliá, sabe, no final dos anos 60 e foi realmente isso. Começamos em um lugar chamado Herzliya Pituach, uma bela cidade litorânea. E minha mãe realmente construiu a casa com a própria visão dela e com as próprias mãos. Era uma casa incrível naquela época e hoje. E com o tempo, quando me casei. Mais tarde, eles decidiram, pois estavam envelhecendo. Então vamos voltar para Jerusalém, e foi isso que eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém, compraram uma casa linda em Mea Shearim, nos arredores de Mea Shearim. E meu pai, que trabalhava com comércio internacional e tudo mais, para ele fazer algo assim, vir para uma área ortodoxa em Jerusalém foi um pouco difícil. Mas ele fez isso e acho que teve uma ótima vida. Ele conseguiu chegar aos 96 anos e foi cheia de coisas que ele nunca tinha feito antes. Como empresário, seus últimos 20 anos foram cheios de netos. Isso, e lições da Torá e assim por diante. E você também tem uma história fascinante. Vamos voltar um pouco e me conte um pouco sobre a sua história. Bem, a minha história, você sabe. Então, eu estive nas Forças de Defesa de Israel por vários anos e quando fui dispensado, decidi que a primeira coisa a fazer era, você sabe, sair pelo mundo. E eu fui para Londres, na Inglaterra, e fiquei tranquilo por lá. E eu era das artes, meu pai era do comércio. Na Inglaterra, ele era um comerciante internacional de tecidos antigos e coisas desse tipo. Então eu fui introduzido nesse tipo de mundo com a minha mãe, com a arte da minha mãe, que ela fazia desde que eu era bebê. Então eu tive uma ótima base para continuar. Então, claro, você sabe, eu decidi comprar para mim mesmo uma Ferrari Dino 246 GT e era um modelo antigo e eu realmente era apaixonado por aquele carro. E por fim,
Voltei para Israel e conheci minha esposa, e nós voltamos para a Inglaterra. Eu disse, é lá que vamos morar? Vamos viver em Hampstead e vamos ter uma vida maravilhosa. Nós somos como uma Ferrari. E isso, então, minha esposa me disse que é um carro engraçado. É muito baixo, não tem ar-condicionado e é muito, muito barulhento. Então vamos deixá-lo na garagem e usar nosso Panda preto, que é lindo. Foi isso que fizemos. Então eu ignorei minha Ferrari 246 GT. E nós não duramos muito tempo na Inglaterra porque minha esposa preferia Israel e nós voltamos. E então eu decidi que precisava ganhar meu próprio dinheiro. Então eu levei isso mais a sério. E quanto mais eu me envolvia com o comércio, com arte, com têxteis, coisas assim, eu comecei a perceber que minha mãe não era realmente colocada em destaque, ela era muito boa quando realmente fazia exposições. Elas eram rapidamente adquiridas e compradas. Ela conseguia vender com facilidade. Então eu assumi a responsabilidade e levei isso muito a sério. E hoje estamos onde estamos, na George Washington 2. E estamos vendendo outras obras de grandes artistas israelenses como Agam, Reuven Rubin, Manny Katz, Marc Chagall, coisas assim. E claro, minha mãe também, e a arte da minha mãe é a minha base. Isso me permite, você sabe, conduzir o negócio da maneira mais profissional possível. Vamos falar um pouco sobre a arte da sua mãe, porque realmente era bastante espetacular em muitos aspectos. Algumas obras muito grandes que ela fez e outras menores, mais refinadas. Como você descreveria a arte dela? Vou mostrar fotos, mas como você descreveria? Bem, ela é conhecida por uma das maiores negociantes de Tel Aviv. Meir Stegen da Galeria Stone em Tel Aviv. Esperamos que ele melhore. Ele está bem idoso. E ele sempre disse que sua mãe é uma grande artista, e eu a considero uma artista pós-impressionista, impressionista. E ela tem todas as capacidades para isso. E você pode ver nas obras dela que ela realmente tem, os desenhos dela são fantásticos. Eu tive conhecedores que possuem, sabe, trabalhos a lápis, algumas obras em papel do Rembrandt, por exemplo, ou de outros grandes artistas. Eles sempre me disseram que os trabalhos em papel dela são muito, muito bons. E é assim que você realmente, sabe, pode falar sobre um artista, se ele é realmente bom, eles veem como ele desenha, isso é o básico. E claro, as principais obras dela eram as cenas de casamento, que ela é um ícone internacional, e as paisagens de Jerusalém, ícone internacional, e seus rabinos, seus retratos, ou pequenos retratos, quero dizer. Eu vendi um pequeno retrato por 50 mil não faz muito tempo, e era minúsculo porque eu acreditava nele, e eu amava a peça, e é única. E eu sei que algumas das peças dela já alcançaram ainda mais 100 mil. E além de estarem penduradas na sua galeria de arte, as pinturas da sua mãe podem ser vistas em alguns hotéis muito prestigiados de Jerusalém. E também, acredito que o ex-embaixador dos Estados Unidos, David Friedman, pegou uma das pinturas emprestada para a Embaixada dos Estados Unidos. Sim, absolutamente. Quero dizer, ele recebeu ofertas de diferentes organizações, do Museu de Israel e de outros lugares, para ter algo em seu escritório. Mas quando a senhora Friedman, a dona Tammy Friedman, entrou na galeria e viu aquela peça específica dos espiões, disse: "Uau, isso é incrível." Então descreva a peça. O quê? Descreva a peça estratégica? É uma peça muito grande que descreve as 12 tribos quando eles viajaram pela Terra Santa e voltaram para o deserto, para o deserto.
E lá embaixo no vale vemos as tribos, e você vê aqui que 10 das tribos estavam falando negativamente sobre a Terra Santa. Que não podemos fazer isso, é impossível. Existem esses grandes homens altos lá, e olhe para as frutas, tudo é grande. Quero dizer, tudo está acima da nossa capacidade de realmente ir e conquistar a Terra Santa. Não podemos fazer isso, é impossível. Mas só Caleb e Josué, filho de Num, só esses dois. Eles mantiveram a cabeça erguida e olharam para a luz descendo sobre o tabernáculo e assim por diante. Então tínhamos ali a crença de que a nação judaica iria conseguir. E eles vão entrar na Terra Santa e vão estar lá como nós estamos hoje. E você acha que isso reflete a mensagem otimista que sua mãe transmitiu nela? Com certeza. Com certeza. Quero dizer, por exemplo, a pintura voltou para a embaixada, porque o embaixador Mike Ackerby, durante o tempo dele lá, a pintura está de volta no escritório dele. E ele está muito feliz com isso, porque a pintura fala com ele, fala com ele. Quero dizer, ele vê a mensagem ali, ele adora isso. E sempre que tem alguém importante, algum VIP, eles se sentam com a pintura atrás deles e ele fala sobre ela. Então diz, não necessariamente pessoas judias, é para o mundo todo, e essa era a abordagem dela para fazer as pessoas felizes. Não importa quem você é, você pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser, sabe, não importa. E eu sei que a Ruvi, na verdade, o nome completo dela era Ahuva Elisha, mas ela assinava seu trabalho como Ruvi. Por que isso? Era assim que chamavam ela em Londres, sabe, os amigos dela, sabe, Ahuva e Ruvi, e aí ficou Ruvi, e hoje, no mundo todo, Ruvi está se tornando um... É um nome muito procurado, é sim. E a galeria, imagino, está aberta todos os dias para as pessoas. Exceto, obviamente, das 11 às 5, ou com hora marcada na George Washington 2, certo? E como você descreve o que faz e sua família agora em Jerusalém? Bem, rabinos importantes me disseram que, você sabe, eu pareço um judeu ortodoxo. Ok. Mas a questão é que eu já estive daquele lado e deste lado ainda circulo por todos os lados. Tenho amigos de diferentes organizações e eu consigo ver e consigo falar a língua deles e tento passar minha mensagem de uma forma bem casual, sem imprensa, e as pessoas adoram isso. Pessoas que realmente queriam entrar na galeria e me viram disseram, bom, eu não vou entrar lá. Esse é um daqueles ultra-ortodoxos, então se eles realmente entrassem, depois de meia hora, éramos os melhores amigos, melhores amigos. Isso é incrível, sabe? Porque eles diziam, como assim você é? Como você sabe tudo isso? Como você tem um pequeno Picasso pendurado na parede? Como você tem isso? Como você tem um Chagall? Já que sempre achamos que pessoas como você estão longe de tudo isso, então era isso mesmo. E também com seu sotaque bem britânico, e eu sei que isso definitivamente faz parte de quem você é. Você me contou que já foi um grande atleta e que até tem algum tipo de ligação com a família real. Ah, você quer falar sobre isso, certo? Definitely. Meu pai, sabe como ele estava em Londres e trabalhava no comércio, gostava de fazer as coisas pela família da melhor maneira possível. Então, quando nasci como menino, tive que ser circuncidado. Uma Brit Milá. Então, quem pode fazer? Quem é o melhor? Então, naquela época, era o Rabino Dr. Snowman, talvez as pessoas o conheçam, e ele fez a minha Brit Milá. E, na verdade, minha mãe e meu pai me disseram que foi o mesmo Rabino Dr. Snowman que fez a Brit Milá de Sua Alteza Real, o rei Charles III, porque a família real fez Brit Milá para todos os meninos naquela época, quero dizer, Rainha Elizabeth.
Ela realmente era muito a favor disso e eu ouvi coisas sobre isso. Isso tem séculos, mas continua muito interessante. Contei isso uma vez ao rabino David Abuchatzeira do Norte e ele respondeu: "Uau, ótima história." Me conta, ele usou a mesma faca? Então foi isso mesmo. Eu realmente gostaria de enviar uma carta para Sua Alteza Real, o Rei Charles III, e talvez encontrá-lo nesse contexto. Se ele tiver tempo, Bem, talvez ele possa assistir a esta entrevista da JNS. talvez. Podemos receber um convite. Isso me leva à próxima pergunta. Qual sua mensagem para os telespectadores que assistem a esta entrevista? Que o tempo é curto e há muito trabalho a ser feito, para unir, sabe? Para unir a nação judaica, e não só a nação judaica. Quero dizer, do jeito que vejo o Mike Hacker, pelo jeito que ele teve uma hora inteira para sentar com a gente e conversar como amigos, sabe? E eu realmente acredito que, sabe, as pessoas no mundo querem se aproximar da gente, mas às vezes temos, sabe, coisas que realmente impedem a conexão. Então é isso que estou tentando fazer. Estou tentando dar vida à coisa. Bom, você parece estar tendo muito sucesso nisso, sabe? Desde 7 de outubro de 2023, vimos um aumento no antissemitismo ao redor do mundo e apelos por unidade. Como você acabou de dizer, mas não é tão fácil assim. Você percebe isso, né? Os turistas estão voltando agora, peregrinos, judeus e cristãos estão voltando para Jerusalém. Você está vendo cada vez mais pessoas na galeria? Sim, não muitos por causa da situação que estamos vivendo agora. Quem assiste a CNN e vê a situação pensa: a última coisa que farei é ir ao Oriente Médio. Mas por outro lado, se voltarmos alguns meses atrás e assim por diante, recebi um casal lindo que entrou na galeria e eles andam pela galeria, andando e olhando, olhando e olhando. Então eu me aproximei deles e disse: "Olá, vejo que vocês estão apreciando as obras de arte. É maravilhoso, maravilhoso." Então eu percebi que eles eram da Holanda. E então ele para e olha para uma peça bem pequena, mais ou menos desse tamanho, nada realmente minúsculo, e ele passa 1 minuto inteiro olhando para ela. Então eu me aproximo dele e digo: "Isso é interessante. Você sabe o que está olhando?" "Claro." "Ah, sim, sério." "Então, o que você está olhando?" Ele me diz: "Estou olhando para o túmulo do Baal Shem Tov em Mizibush, em Arkwright." Baal Shem Tov era Ele, na verdade, introduziu o movimento racídico há cerca de 200 anos atrás. Então eu disse: "Isso é incrível, mas você não é judeu?" "Não, não sou." Então a esposa dele diz: "Vou te contar o que está acontecendo. Meu marido é um padre em Amsterdã e ele fala para a congregação dele todo domingo. E ele fala com eles, faz um sermão e fala sobre a Torá do Baal Shem Tov." Eu disse: "Sério mesmo?" "Sim." Para mim isso foi algo muito novo, né? É isso que quero dizer. Precisamos tentar conectar as coisas boas que estão acontecendo, não só no mundo judaico, mas também fora dele, para deixar toda a história, sabe, intacta, forte. E de certa forma, minha última pergunta, não é isso que a boa arte faz de verdade, conectar as pessoas? Sim, E é isso que a arte da sua mãe? é isso que a mamãe fazia. Minha mãe tinha uma habilidade de produzir obras que têm movimento, cores vibrantes. Impressionismo, pós-impressionismo, sempre que você chegava em casa e via uma pintura, pensava: "Uau, isso é novo, nunca tinha visto." E ainda bem que ela fez isso, talvez meia dúzia de obras relacionadas ao Holocausto que ela nunca mostrou para as pessoas. E elas são muito, muito tristes, e ela sempre dizia que essas obras não eram para o público, que não queria mostrá-las porque são tristes. E aqui em Israel, uma vez por ano, temos o dia em que homenageamos os 6 milhões de judeus que foram mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
Sempre pego essa pintura e coloco na janela. Todo ano, e quando, sabe, eu já vi essa pintura dezenas de vezes. Quando faço isso, eu pessoalmente começo a chorar, entende? Porque é tão... Não tem nada a ver com ser exato ou não. Ela transmite um toque, é isso que chamamos no ramo da arte. Ela tem um toque que não pode ser explicado. E ela tem isso... Parece uma ótima maneira para encerrar a entrevista. Foi realmente uma honra ter você em nosso estúdio, Robert Elisha, e tenho certeza de que as pessoas vão adorar visitar sua galeria agora. Foi uma verdadeira honra receber você no estúdio da JNS, Robert Elisha. E para lembrar nossos telespectadores, a Galeria de Arte Hooves fica na George Washington 2, em Jerusalém.